Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 8 a 14, diz-nos: Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundidades da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Nós já tratamos desse texto em outras circunstâncias, em outro podcast antes deste, e dessa vez eu gostaria de trazer uma ênfase diferente, para que sejam filhos maduros. Esse é o propósito de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, e o apóstolo Paulo está enfatizando isso. E Jesus subiu aos céus, e ele quer dizer que ele subiu depois de ter descido às profundezas da terra, ter vivido aquilo que havia de mais profundo para ser vivido na terra, que é a morte, e subiu aos céus, levando cativos os cativeiros, e deu dons aos homens, distribuiu dons aos homens. Nesta distribuição de dons, o apóstolo Paulo cita aquilo que nós convencionamos chamar de o ministério quíntuplo, os 5 dons ministeriais ou os 5 ministérios que direcionam o governo da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Quais são esses 5 ministérios? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Estes 5 ministérios precisam operar juntos com um mesmo propósito e eles têm uma finalidade. Diz o texto que Jesus designou estes ministérios, versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, construído. Então, os ministérios devem existir numa congregação local, numa igreja local, para que os santos sejam preparados para a obra do ministério. Nós só podemos desenvolver o máximo do nosso potencial em Deus quando nós somos cuidados, orientados à luz de todos estes ministérios. Estes 5 ministérios juntos trazem a completude de Cristo para a vida de todo cristão, para que ele, sendo completo, sendo pleno, possa desenvolver seu ministério no corpo de Cristo. E para que o corpo seja edificado, para que o corpo seja construído com o devido propósito, que é edificar uma morada definitiva para Deus. Até quando devemos trabalhar? O apóstolo Paulo responde isso no versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que sejamos todos nós maduros como Jesus, que tenhamos todos nós a mesma medida, a mesma estatura de Jesus Cristo. E isso se consegue quando nós temos unidade de fé. Cremos na mesma coisa porque o Espírito nos revela a mesma coisa por meio dos 5 ministérios atuando juntos, dando direcionamento à igreja de Jesus Cristo. Versículo 14 ele finaliza dizendo: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Precisamos crescer e amadurecer na fé. Não podemos mais ser levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem a erro. Já naquele momento, o apóstolo Paulo identificava que várias pessoas no meio do povo de Deus induziam a erro, conduziam as pessoas à fé e crenças que não correspondiam à vontade de Deus e nem ao propósito de Deus em edificar o corpo espiritual de Jesus Cristo, que é a igreja. Por isso, nós precisamos ser orientados pelo Espírito de Deus
pelos 5 ministérios atuantes na igreja, para que sejamos completos, maduros, direcionados por Deus para cumprir o propósito, não mais jogados de um lado para outro por qualquer moda, por qualquer vento de doutrina, por qualquer doutrina que não nasça da vontade de Deus, da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus deve ser aquele que nos instrui, aquele que nos orienta. Se todos estamos debaixo da orientação sincera e genuína do Espírito Santo de Deus, então não nascerão entre nós doutrinas que não passem pelo crivo dos ministérios e que não traga edificação. O propósito é o amadurecimento. Que você encontre uma comunidade séria, sincera, equilibrada, que possua a atuação dos ministérios, que tenha a unidade do Espírito, para que você amadureça e que você não seja mais conduzido a erro por qualquer vento de doutrina que aparece de tempos em tempos ou até de homens mal intencionados que surgem de tempos em tempos, pregando os seus próprios ensinamentos ou doutrinas de acordo com as suas próprias conveniências. Que o Senhor traga luz sobre o seu entendimento, que Ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.